Eu via que em todas as sessões, esses seres que apareciam junto comigo, porque o lugar se enchia de seres que nos ajudam o tempo todo, que estão ali fazendo coisas, faziam o mesmo trabalho. Todas as sessões faziam a mesma coisa no coração, limpavam e tiravam algo dele. Eu perguntei a eles: essas presenças, por que faziam sempre a mesma coisa se esse senhor era limpo? E durante a semana, ele voltava igual, porque ele estava procurando uma filha que não sabia que tinha. E então eu disse: "Oh, pronto, guia, eu estou disponível." Apareceu uma moça, que era igual ao senhor. E aí, então eu conversei com ela, ela me contou sua história, com o cara que tinha chegado há 2 meses ao Chile, ou seja, Santiago, que vinha do norte, e eu já tinha tido uma conversa com esse senhor. Então, ele me disse que a única vez que tinha amado foi uma mulher no norte, e aí comecei a ligar os pontos. E eu disse ao senhor que tinha encontrado sua filha e queria que se conhecessem. Ela disse: "Sim, na verdade eu não tenho pai, minha mãe me teve sozinha." Bem, e eles se encontraram e explodiu a bomba atômica do amor porque eram iguais. Olá, sejam todos bem-vindos a este novo episódio de Fora da Matrix no Invisível. Hoje tenho uma convidada extraordinária, uma convidada de luxo. Ela é uma amiga, como uma irmã para mim. Faz tempo que não nos vemos e é interessante poder compartilhar com ela tudo o que tem a ver com a canalização, porque ela é uma canalizadora extraordinária. Com vocês, Cote Junquet. Olá, Esteban. Como vocês estão? Obrigada por me convidar. Não tem do que agradecer. Seja bem-vinda aqui. Já fazia tempo que eu queria te convidar. Desculpe, ainda não tinha acontecido, mas agora você está aqui, então é um luxo ter você conosco. Cote, queria te fazer uma pergunta. Como e quando você descobriu sua capacidade? Como canalizadora? Várias etapas da vida foram me mostrando, vários acontecimentos, foram me mostrando que eu tinha uma habilidade que na minha, percepção atual, e também já há muitos anos todos nós temos, comecei a sentir que tinha uma capacidade de receber informações que não vinham dos meus próprios pensamentos ou do meu próprio julgamento. Essa observação e esse julgamento que a gente tem sobre as coisas que vão acontecendo é um nível de conhecimento, mas todos nós temos acesso a outro nível de conhecimento que vai complementando e que está de mãos dadas com o processo de amadurecimento como seres humanos e com o que hoje em dia está super na moda, que é o trabalho da consciência. Então, fui percebendo que acessava informações para as quais não havia uma fonte física de onde obtê-las. Ou seja, ninguém tinha me contado, nenhuma pessoa de carne e osso. Também não tinha lido em livros, nem recebido em um filme. E de repente, surge uma informação, que é diferente de qualquer coisa a qual eu poderia ter tido acesso. Além disso, porque é uma informação que mexe com você, que faz você abrir os olhos em um espaço de verdade. Então, eu recebia uma informação e dizia: "Uau, que impressionante isso. Agora já não vejo mais dessa cor. Agora vejo de tantas cores." Então, muito nova, percebi que tinha acesso para poder me mover de forma diferente dos outros. Isso foi muito dramático quando eu era pequena. Foi difícil, porque eu entrava em um diálogo e em uma experiência de vida onde eu estava sozinha, porque não podia compartilhar isso com meus semelhantes, não podia compartilhar nem mesmo com os adultos. Por exemplo, que eu soubesse coisas sobre meus antepassados que eu não conheci, que eu soubesse coisas do conhecimento na escola quando eu não tinha ido à aula, quando eu passava de matéria, então eu canalizava as provas, por exemplo. Que eu acessava informações que a pessoa à minha frente podia saber sem que ela me dissesse o que estava sentindo, o que estava pensando, ou coisas que poderiam acontecer no futuro. E essa informação me complementava, mas comecei a usá-la como uma ferramenta
a meu favor, de forma muito mais intensa, depois que meus filhos nasceram, ou seja, aos 35 anos. Comecei a dar um lugar para isso na minha vida, a dizer, bom, isso obviamente serve para alguma coisa, não pode ser apenas uma coisa aleatória que só acontece comigo. E passei muito tempo, acessando essa informação para os outros, nesses lugares que as outras pessoas não conseguiam enxergar em si mesmas, sabe? Os pontos cegos que estão no inconsciente. Ou poder ajudar a pessoa a conversar com essa outra parte de nós, que eu chamo de duplo quântico. E depois de um tempo, decidi ensinar a fazer isso porque o tempo todo, né? E essa sensação eu tenho desde criança, né? O tempo todo essa sensação volta para mim. E eu já confirmei que é verdade, que é simplesmente outro sentido, que precisa ser trabalhado e precisa ser aberto. Perfeito. Mas quando essas coisas aconteciam com você, primeiro, antes de talvez você dar um sentido para isso, não é? Passaram por você. Quando você era uma menina, quantos anos você tinha mais ou menos? Só para entender. Desde que você tinha consciência, desde os 5 anos, mais velha, adolescente, como foi? É que sempre, desde bebê. Desde sempre? Desde sempre. Porque eu tenho memória. Eu tenho memória muito precoce. Tenho memória desde os primeiros meses de vida. Uau. Porque eu a conservei. Eu tenho memória, tenho lembranças da minha infância. E que fui confirmando com as pessoas que estavam ao meu redor, adultos, que essas memórias são reais. Então, eu não sei se tive a consciência aberta o tempo todo, não creio, porque senão eu seria diferente. Mas, sim, tenho momentos de abrir e fechar estados de consciência. Então, o que permanece até hoje em mim como sinal, como sintoma, é que eu tenho uma voz que eu chamo de guia, que é quem fala comigo, quem traz informações. Ela está apenas como guia, tá? Eu estou vivendo a experiência da vida e tenho que decidir o tempo todo o que fazer. E muitas vezes recebo conselhos dessa voz. E essa voz nas vezes em que eu a ouvi, porque nem sempre consigo segui-la, isso é o mais difícil. As coisas deram. E isso é o pior, digamos, quando a gente não escuta o seu guia ou a sua intuição, né? Sim. Nunca falha, digo, quando a gente está alinhado. Mas parte do jogo também é experimentar ou outras decisões e ver o que acontece faz parte do caminho de aprender. Mas, nas vezes em que eu consegui, seguir essa voz do guia. Claro que consegui ser muito mais leal a mim mesmo e alcançar um bem-estar próprio. E para os outros também. Quando você era criança, não acontecia com você? Porque, bom, é algo que acontecia comigo. Eu pensava que o que eu percebia, todo mundo percebia, como se a gente entendesse assim como... E depois chega um momento em que você percebe que as pessoas te olham meio estranho, tipo, não, isso não acontece comigo. Mas a gente tende a naturalizar isso quando é criança. Isso não acontecia com você? Como se para você fosse normal e você achasse que todo mundo era igual e de repente percebe, ué, parece que não, parece que tem algo diferente. Isso não aconteceu com você? Eu tenho uma irmã muito próxima, que era meu elo com o exterior, porque para mim era muito difícil me conectar com o mundo externo. Eu estava muito, muito voltada para dentro quando era pequena, muito imersa nisso. Eu poderia te dizer que eu não sabia distinguir as leis entre as dimensões. E era tanto assim que eu precisava, por exemplo, depois de um dia de escola, entrar no meu armário, fechar, escurecer tudo. Minha irmã cuidava de mim e eu vivia nesse outro espaço. Eu precisava viver nesse outro lugar. O outro lugar me esgotava. Nossa vida real para mim era um sonho. E minha realidade era para dentro. Era muito para dentro. Então, eu sempre soube, por atra, pelo que conversava com minha irmã, que ela não passava pelo que eu passava. E ela cuidava de mim e me dizia, de certa forma, ela me
me estabeleceu no mundo exterior. De uma maneira um pouco mais lógica, mais com os pés no chão. Então ela me explicava e me dizia: não, Cote, é você quem vê. Não, não se vê. Ou, por exemplo, à noite, se eu via alguma presença, ela me dizia: Cote, é sua imaginação. E eu dizia: tá bom, minha imaginação. O problema é que está dentro e fora ao mesmo tempo. Ou seja, não há nenhuma distinção. Ou seja, no fundo, sua irmã... Veja, você tem um guia do outro lado, mas sua irmã já é como seu guia deste lado, pelo que eu entendo. É como a guia daqui e o guia de lá, ou os guias de lá. Olha a sorte que eu tive. Ou a estratégia que eu inventei como alma de ter uma guia turística na 3D, que era minha irmã. Minha irmã é super lógica. Ela é lógica, e também nem tanto. Mesmo assim, ela se abre para o mistério porque me entendia. E, de certa forma, me protegia. Sim, eu imagino que depois de ver tantas coisas e experiências com você, algo ressoa, né? Mexe alguma coisa. Sim, algo minha irmã deve ter percebido, ela acreditava em mim. Ei, Cote, e você se escondia no armário, tipo, você entrava no armário e fechava, e esse era o seu. Seu ponto meio que introspectivo, assim, como entrar no seu... Te pergunto isso, sabe por quê? Porque comigo acontecia algo parecido, veja só, mas eu não fazia isso no armário, eu fazia debaixo de uma mesa. Eu tinha uma toalha de mesa grande, sempre tive uma toalha de mesa muito grande, e eu sempre me escondia debaixo da... Eu me sentia muito confortável, debaixo da mesa, e ninguém me via, e eu podia ver como as pessoas passavam andando, mas ninguém me via. Esse era como o meu espaço, pelo que entendi, aconteceu com você no armário. Sim, o que acontece é que ali, com o tempo, fui pesquisando o que acontece com a pineal. Quando mudamos a luz, né? Então, quando fechamos os olhos, por exemplo, né? Ou estamos ausentes da luz do dia, ou de uma lâmpada, acontece que a pineal começa a secretar outros químicos. Nosso cérebro começa a secretar outros químicos e, naturalmente, o canal se abre. Então, era um treinamento para poder chegar lá ou era um estado que eu precisava? E o outro, o espaço fechado que acontecia com você, viu? De limitar o espaço. Tem a ver com uma ordem do campo. Que quando temos mais percepção disponível, lemos tanto no corre-corre do dia que nos esgotamos. E ficamos com o campo distorcido. Então, para poder reorganizarmos, precisamos de solidão, silêncio e escuridão. Ou seja, a caverna. Claro. Todo mundo precisa disso. O que acontece é que as pessoas que sentem mais, que temos mais mais sensores, saturamos o nível de registro. Sim, isso me soa tremendamente familiar. Olha, e houve algum evento significativo que, não sei, marcou o início da canalização para você? Alguma situação pontual e concreta que você poderia compartilhar? Nossa, tantas coisas. Você embarca em uma aventura que, veja, os seus guias, que todos nós temos, nossas inteligências espirituais, são muito amorosos e sabem usar as circunstâncias presentes para poder ir te guiando e te ajudando de uma forma muito, muito amorosa. Então, eu poderia te dizer que um dos processos mais potentes que vivi ao assumir isso de ser um canal foi quando eu era professora de yoga. E nesse estado de professora de yoga, meus canais se abriram ainda mais, porque as portas da canalização estão no corpo. Eu estava muito conectada ao corpo, muito alerta, muito atenta, e também muito atenta aos corpos das outras pessoas. Então, eu dava uma aula às sextas-feiras à tarde, né, que se chamava Yoga Restaurativa, onde todos chegavam exaustos da semana, e eu fazia uma terapia com luz baixa, com movimentos de alongamento principalmente, e depois eu os deitava. E instintivamente eu operava. Algo que ainda faço. E que acontece nos meus workshops, que no fundo o que faço é poder entrar em contato com o campo e mover energeticamente certas rotas, ou seja, certas arquiteturas do nosso corpo etérico.
E foi aí que eu ia percebendo o que estava acontecendo com as pessoas. Então, foi nesse momento que entrei em uma espécie de teste com o meu guia. Eu me senti como se estivesse sendo testada, porque ao ajudar um dos participantes que tinha passado por uma cirurgia cardíaca, que era um pós-operado do coração, eu via que que em todas as sessões, esses seres que apareciam junto comigo, porque o lugar se enchia de seres que nos ajudam o tempo todo, que estão ali fazendo coisas, que para mim são luzes, apenas luzes e vozes, e sensações no meu campo que, começo a sentir, faziam o mesmo trabalho. Em todas as sessões faziam a mesma coisa. No coração, limpavam e tiravam algo dele. Então, em um momento, não sei nem em que aula era, nem quanto tempo já tínhamos. Eu perguntei a eles, a essas presenças, por que faziam sempre a mesma coisa se esse senhor era limpo e durante a semana voltava igual, não havia nenhuma mudança. E perguntei se eu podia fazer algo. Então me disseram que sim, que eu podia fazer algo, porque ele estava procurando por uma filha que não sabia que tinha. No coração, na alma, ele sabia, era uma pessoa muito solitária. Ele sabia que tinha uma filha, mas... eu sabia disso na minha intuição, sim, mas eu realmente tinha isso bloqueado, eu não sabia. Já. Racionalmente, ele não associava isso a uma filha, mas no fundo, sentia a carência, sentia esse espaço, esse vazio, né? Assim, essa dor. Essa dor fazia com que o coração dele se contraísse. Então era um problema no pericárdio, não sei o quê, e tinham que operá-lo o tempo todo, sei lá. E então eu disse, tá bom, guia, eu estou disponível. Façam comigo o que tiverem que fazer, eu vou ajudar esse senhor. Por quem, aliás, eu acabei tendo muito carinho. Algumas vezes, eu o acompanhei até a saída porque me chamava a minha atenção. Que ele mantinha isso, né? Era como uma pessoa que queria ir embora, mas mantinha algo ali, uma latência de vida muito forte. Isso me chamava muito a atenção. Então, eu me coloquei à disposição. E acontece que nas aulas, em outras aulas, em umas aulas que eram de yoga mais intenso, apareceu uma garota que era igual ao senhor. Não acredito. Uma mulher jovem que era igual ao senhor. Então, minhas antenas ficaram em alerta. Essa intuição que a gente não sabe de onde vem. Você viu que o radar da intuição se move no tempo. Tanto faz para ele. E além disso, a nossa intuição está conectada com a mente. Com a mente de tudo, é um sensor da consciência. E aí, então, eu conversei com ela me contou sua história, disse que tinha chegado há 2 meses ou algo assim, já não me lembro muito bem. Isso foi, um tempo maravilhoso. Que ela tinha chegado há 2 meses ao Chile, né? Ou seja, Santiago, que vinha do norte. E eu já tinha tido uma conversa com esse senhor, que me disse que ele só tinha amado uma vez, porque falamos sobre o amor. Porque eu disse, olha, o seu problema é porque você tem algo relacionado ao amor. Por isso seu coração está doente, né? Está somatizando. Então ele me disse que a única vez que tinha amado foi uma mulher no norte. E aí comecei a ligar os pontos. Bom, acontece que em um momento eu já tinha todas as peças do quebra-cabeça, mais as informações que recebia de ambos os guias. E eu disse ao senhor que tinha encontrado sua filha. Ele acreditou em mim. Simples assim. Assim como mergulhar numa piscina gelada. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu já sei. Por uma razão estranha, não consigo te explicar, porque naquele momento eu não sabia. Não consigo te explicar como, mas eu sei que você teve uma filha no norte com aquela mulher que você amou. Essa mulher não te contou que você teve uma filha. Bom, acontece que essa filha ela está aqui neste centro, ela vem para o yoga e eu quero que vocês se conheçam. E aí ficamos planejando. Ele acreditou em mim. Ele acreditou em mim, mas não mexeu nenhum fio de cabelo, nenhuma emoção, nada. Foi como se ele acreditasse em mim e ponto final. Porque alguém poderia supor que sim, né? Mas a mente dele ainda estava em contradição com o coração. Estava ali na contradição. Bom, a questão é que eles se encontraram.
Foi um pouco mais difícil com a garota porque ela disse: sim, a verdade é que eu não tenho pai. Minha mãe me teve sozinha. Tenho um padrasto, a quem eu amo muito, e é muito complicado para mim. Trair a paternidade do meu padrasto. Então eu disse para ela: bom, mas você pode ter 2 pais em vez de um, muito melhor. E é necessário para o seu autoconhecimento saber de onde você vem. Olha, encare isso como um processo de autoconhecimento, eu disse. Além disso, não é trair nada, porque no fim das contas o conceito de traição nessa circunstância é algo muito ligado à estrutura da mente, não é? Bom, isso não tem a ver com o coração. Claro. A gente não trai alguém que ama. 2 pessoas estavam... Porque pode amar o outro. Entendi? 2 pessoas que estavam na mente, na crença, no sistema de crenças, limitando a expansão do coração, que era o que estava se refletindo na somatização desse senhor e dela também, porque ela também era muito rígida e muito racional e estava trabalhando demais aqui em Santiago, se matando de trabalhar, etc, etc. Mas os 2 tinham um ponto de luz, que era ir à aula de yoga, cuidar do corpo, respirar. Eles tinham algo ali. Bom, e eles se encontraram e explodiu a bomba atômica do amor, porque eram iguais. Não, acredito. Que história bonita. E essa história para mim foi: poxa, se eu posso fazer isso pelas pessoas, não posso guardar isso só para mim. Ou seja, não posso continuar tomando meu cafezinho de manhã dizendo: bom, isso. Então, quando se abre um canal, se abre uma possibilidade de serviço, é impossível guardar isso só para si, ou para um fim egoísta. É como se você tivesse que compartilhar, porque... Não, é quase... Não sei se não me pertence, mas é como se fosse parte do sistema. Sim. Você também já percebeu que, de repente, quando a gente entra... Porque as pessoas que estão assistindo a este vídeo precisam entender que nós somos pessoas normais, que talvez tenhamos algum tipo de sensibilidade um pouco diferente, mas que nós também passamos por períodos críticos, às vezes, há períodos em que nos questionamos. Pelo menos comigo acontece, vou falar por mim. E, de repente, quando a gente se questiona sobre esses temas e pensa que pode mudar, pode ser outra coisa, sempre acontece algo que te reafirma. Tipo, não, Anton, é como se sim, entende? É como se a magia sempre acontecesse depois de tudo. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo isso já aconteceu várias vezes. De repente a gente quer largar um pouco e mudar e não. Algo acontece, né? É mágico. Sim. Bom, eu acho que essa magia de que você fala, de que algo acontece, é como a evidência mais forte que temos de que não estamos separados de nada. Que somos uma rede de consciência, que somos como uma célula de um corpo, e que se a célula se cansa um pouco e diz: sabe de uma coisa? Vou me esconder. O corpo mesmo assim vai para lá. Então mesmo assim te leva, mesmo assim, em algum espaço dentro de nós, nos lembra que primeiro tudo é emprestado. Até o karma é emprestado para a alma, sabe? Então, justamente psicologicamente, quando a gente se rende, a gente toma distância e para de dramatizar, né? E aí, algo se abre que a gente volta a se reconectar. Gera-se uma expansão, no fim das contas. Quando a gente está cansado ou decepcionado porque aconteceu algo difícil e você perdeu a fé, sei lá, isso te contrai, te retrai. E quando a gente joga a toalha e diz: tá, sabe de uma coisa? Aí a gente toma uma distância do drama e o fluxo da vida volta a se reconectar. Pelo menos eu vivi assim. Sim, faz todo sentido que de repente a gente pode estar num ponto já crítico e quando a gente solta, a mágica acontece. É assim que é. E no fim das contas, eu acho que nós mesmos vamos construindo e às vezes a mente é tão poderosa, quer dizer, a mente, me refiro à mente da 3D, né? Como fundamentada, como em sistemas de crenças e tudo isso, como formação, educação, cultura. E no fim das contas, ela intervém e ao intervir, faz com que a gente não se afaste da nossa essência e comece a se questionar. E quando
a gente se questiona a ponto de eu vou largar isso e vou mudar? Por exemplo, vou me dedicar a outra coisa, vou fazer. Não. É como se inconscientemente você se libertasse dessa mente e ela se colocasse ali para que você merecesse. É assim que eu vejo, sabe? Sim, sim, sim. Também tem a ver com as nossas feridas do ego. O ego, que é a nossa parte que tem todo o repertório, ou tem a lista de dores e feridas, e ao lado dessa lista tem outra lista com as vinganças, as recompensas e tudo o que você precisa, segundo essa parte de nós, para estar bem. Essa parte às vezes se intromete. Ela sempre se intromete, sempre vai estar lá. E é aí que está E é a partir dessa mente, ou dessa zona, que queremos jogar a toalha. Porque não aconteceu o que eu queria. Porque tenho uma ideia fixa do que é o bem-estar para mim. E, na verdade, essa parte nunca vai saber o que é felicidade. Exatamente. Porque vem daqui. E não vem daqui. E vem daqui, Ninepos, do registro do julgamento das minhas feridas. Do que eu acredito que significam as minhas feridas. Mas para a alma, as feridas, os golpes da vida, são o único material que ela tem para poder criar. O estado, o caminho da consciência, ou a experiência. Então, para o ego, as feridas são um incômodo. E para a alma, é o material de trabalho. Uma bênção, porque no fim das contas, às vezes eu sinto que a alma vem para viver isso, basicamente. É como viver essa experiência que de outra forma não poderia ser vivida. Se nós pudéssemos nos abstrair sabe? Da mente, poderíamos valorizar, e valorizamos, não é? Em determinados momentos, como todas as experiências. E normalmente, as experiências mais difíceis, são as que mais nos enriquecem, vou te dizer. Ou a nível espiritual, digamos. Sim, por isso é super importante definir que estar em contato com o canal ou ter o guia muito acessível não significa que vamos pular ou nos livrar das coisas que nos machucam quando estamos desconfortáveis, quando não queremos enfrentar justamente os processos de crescimento. Pelo contrário, quando a gente está em conexão e quando está com o guia, tudo isso se desenrola, sabe, de forma muito intensa, muito rápida. E a vida fica technicolor, sabe? Fica agitada. Claro. Olha, Cote, tem uma particularidade sua, porque eu te conheço faz tempo que você, diferente, por exemplo, de outras pessoas, já fiz várias entrevistas aqui. Algumas têm uma história com guias, outras nem tanto. Mas se eu penso em alguém que tem um vínculo diário, próximo, forte com seus guias, é você. De todas as pessoas que eu poderia ter entrevistado. Fala um pouco sobre isso, que é super interessante, porque eu sei que às vezes há situações que pela sua capacidade, pela sua mente ou pela sua vivência, ficam grandes demais para você e suponho que você deixa nas mãos do guia. Compartilha, né? Um pouco disso que é realmente interessante. Sim, na verdade isso que falamos há pouco sobre como tem sido meu caminho desde pequena. Eu sempre tive a voz do guia, Uma vez, na adolescência, eu fechei isso, mas fiquei sem a clara audiência. Mas mesmo assim, estava presente. Ainda estava lá, só que um pouco mais distante. É como um guia. Mais de um guia. Fala pra gente sobre esse guia, como é o seu guia. Descreva-o. Nós temos um duplo quântico, que é uma zona de consciência dimensional, onde está a nossa perfeição, por assim dizer, ou para onde vamos chegar, né? E ele nos ajuda a experimentar a vida aqui na Terra. Então, nós temos essa ajuda. Porque para estarmos inseridos nesta dimensão, que é uma das dimensões mais densas e mais difíceis, portanto, de expandir a consciência no universo.
E precisamos desse duplo quântico. E esse duplo quântico, popularmente, recebe nomes como anjo da guarda, né? Como o amigo imaginário quando somos pequenos, pois as crianças se conectam com o duplo quântico de forma brilhante. Até que começa o julgamento da razão, não é? Sobre o que é realidade e o que não é realidade. Sobre o que é verdade e o que não é verdade. E então começa a experiência de forma tangível. Mas tangível nos 5 sentidos. Porque o guia, que todos nós temos, se manifesta. Nos momentos de recolhimento, quando nos afastamos dessa mente que está julgando a experiência o tempo todo. Então, algo me aconteceu e a primeira coisa que minha mente dual, que todos nós temos, vai fazer é sentenciar se a experiência foi boa ou ruim. O guia jamais vai julgar se foi bom ou ruim. O que um guia faz é te ajudar a espremer a vida, a tirar proveito de qualquer circunstância. Ele é neutro diante da experiência. Então, algo horrível está te acontecendo supostamente, e o guia está ali impassível, como uma espécie de indiferença emocional, te guiando para que você possa pegar a experiência e abrir uma capacidade de resolução. Portanto, é como o nosso coach é de criatividade, porque vai te dar uma nova posição, né, diante de uma dificuldade, te dá um ponto de vista que você ainda não tinha visto. E é aí que a gente pode fazer uso do livre-arbítrio e dizer, bom, vou me adotar essa posição que o guia propõe, ou vou continuar usando os mesmos recursos que tenho gravados por causa de um trauma, de uma dor, de uma domesticação, ou até mesmo de uma cultura. Então, quando a gente começa a experimentar essa conexão com o guia e em um P, a gente começa a viver mais a partir da autonomia, mais a partir do ser essencial que somos e passa a fazer coisas diferentes. Você começa a se mover sem alterar nada, de forma bem subterrânea, a tomar decisões que talvez a maioria das pessoas não tomaria. A gerar situações de vida ou estruturas de vida que são diferentes. E isso serve para a alma, porque ela pode se expandir ali, ela pode finalmente começar a ocupar o veículo físico e o mundo da matéria a seu favor. Porque o que viemos fazer? Qualquer alma veio experimentar a possibilidade de criar. Somos criadores. E isso não significa que eu tenha que fazer a grande obra da vida como, sei lá, Não, são coisas pequenas ou coisas grandes, mas no dia a dia, quando a gente recebe um sinal do guia, sempre existe a possibilidade de uma nova criação. Sempre houve um novo caminho. Existem 1.500 possibilidades e de repente te dão 5 opções. Mas só o fato de escolher outra coisa, que é a capacidade de escuta, então, aí entramos em um âmbito da criação. Qualquer pessoa que cria está de mãos dadas com o guia. Qualquer criativo, qualquer pessoa a quem tenha ocorrido desde um prato novo até uma canção, ou uma obra de arte, ou um novo projeto, sei lá, qualquer coisa. Ou uma nova forma de amar, ou uma nova forma de se relacionar com os filhos, com o parceiro, etc. Está em contato com seu guia. Ou seja, toda vez que uma pessoa que está vivendo um momento de inspiração, é porque está em contato com um guia. Exato. Toda vez que uma pessoa sai do confinamento de uma mente traumatizada, por exemplo, digamos um padrão de comportamento gravado, toda vez que você dá uma resposta, você faz um ato criativo. E esse ato criativo, senhora, gera uma marca na genética. Não só fica no espaço da vida exterior ou na sua percepção mental, mas o seu corpo vai mudando, sua genética vai mudando. E a isso chamamos na ciência de epigenética. Você responde de forma diferente. E isso vai ficando registrado no padrão genético. Ou seja, não se limita apenas ao que poderíamos definir como sutil ou psíquico, mas se materializa na matéria. Exato. Nós, por exemplo, se temos uma evolução diante de uma adversidade como espécie,
porque tivemos a ideia de fazer algo diferente? É porque fizemos isso em conexão com essa macroconsciência que chamamos de guia, que tem acesso ao banco da sabedoria, da experiência universal. Então, é como ter um Wi-Fi em um, nesses chats TTP e nessas IAs que te dão outras soluções que você ainda não viu. É a mesma coisa, só que na consciência universal. São acessos, são partes de nós, são dimensões que habitam a consciência superior. Mas para entender bem assim, ou seja, eu entendi você, mas para que as pessoas te entendam. Você o guia, você o vê como uma consciência independente da sua? Ou você o projeta como parte da sua própria consciência de outro plano mais evoluído? O seu guia, por exemplo, tem uma estrutura de personalidade diferente da sua? Você o sente como uma segunda pessoa ou sente como se fosse você mesma? Como você vive isso? Que também é interessante de entender. Eu o sinto como uma extensão da minha consciência que é inabalável, que não se abala diante de qualquer situação da vida. Está ali, impassível, em uma situação, sim, neutra. Totalmente zen, estável. Com a resposta, ou com as possibilidades que, se eu, que sou testemunha de ter seguido, sigo, sempre é vitória. Sempre mas, olha, o que é algo vitorioso para mim? Para mim, é que eu possa, ao escolher a voz do guia, que eu possa me autodescobrir, que eu possa revelar uma parte nova de mim, que eu possa ser mais aberta de coração e de mente, ou seja, que eu possa me abrir nas qualidades humanas. No fundo, o guia, o que ele faz, é te ajudar a ser um ser humano melhor a cada dia. Em cada adversidade, o guia esfrega as mãos porque diz: ui, aqui temos material precioso para que a pessoa que estou, esta alma encarnada na 3D, possa colaborar brilhantemente em uma situação difícil. Porque infelizmente, não sei se infelizmente, mas o sistema é assim. Quando estamos desconfortáveis, sabe? É quando mudamos a estrutura, quebramos a estrutura. Olha, tem um exemplo. Eu sempre digo isso, sou super repetitiva com os exemplos, mas é que este é muito bom. Quando uma cobra está crescendo. Você sabe que a cobra tem uma escama, certo? Que é rígida. Sim. Que é rígida, pode cair no fogo e a cobra sobrevive. E além disso, ela pode estar lá no deserto de Sonora, no deserto do Atacama, e não se queima porque tem essas escamas. Bem, essas escamas não crescem. O que a cobra faz é que, quando o corpo já cresceu e ela se esconde debaixo de uma pedra, ela solta aquela pele e começa a surgir novas escamas que têm a ver com o tamanho que ela tem agora. Nós fazemos o mesmo. Quando estamos desconfortáveis, é aí que o guia diz: opa, aqui vamos trocar de pele. Significa que eu quebro uma estrutura para que minha alma tenha um veículo físico que lhe sirva confortavelmente, onde possa se mover livremente. E isso, para nós humanos, o que mais nos custa é quando a estrutura mental se rompe, a rede de pensamentos que eu tenho. Então, se eu vou quebrando de vez em quando minha rede de pensamentos, significa que vou ampliando meu paradigma mental, minha capacidade cognitiva e também minha capacidade de sentir. A mente se abre, o coração se abre. Às vezes o coração se abre e você tem que destruir sua mente porque não se coordenam. Não estão alinhados, claro. A mente encolhe. Olha, me apaixonei por alguém e isso me tirou do sério. Nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, sabe? Ou, olha, me apaixonei por um projeto, estou com o coração a mil e tudo isso eu tenho que quebrar na minha cabeça. Acontece que, às vezes o quê? A alma te induz a agir através da alma. Não é compatível com o que a tua estrutura mental está te dizendo. E aí se gera esse choque, né? Como
Se uma parte da minha mente me dissesse uma coisa, mas meu coração, minha alma, estivesse me dizendo outra. E aí é como se entrasse esse jogo, né? Esse conflito interno que gera mudanças se a gente conseguir aprofundar, sabe? E de forma honesta. E sob a orientação, os guias, sob esse duplo quântico e outros guias, porque nós também temos conexões com bancos de informação, através de mestres e mestras ascendidos, como costumamos chamar. Damos esse nome, mas são seres consciência, que se conectam conosco e com os quais conseguimos nos conectar a partir de um certo nível de vibração, sabe? Mas sempre estaremos expostos. Se estivermos em contato, sempre estaremos disponíveis para continuar ampliando o nível de consciência. Quando você, há 2 semanas atrás, simplesmente explodiu minha cabeça e me deixou. Porque eu precisei dar um espaço ao coração por causa de um acontecimento que vivi. Em São Pedro de Atacama. Fizemos ali a cerimônia para receber o sol do verão, que se chama o solstício de verão. E fizemos uma oferenda com um xamã do local, que era o guardião daquele lugar, e ele convidou os seus ancestrais. Ele fez uma oração, realizou uma cerimônia, rezamos também com um grupo de pessoas ali, e eu comecei a sentir a presença dos ancestrais. E os ancestrais ali estavam confortáveis, felizes e eternos, e em plenitude. Mas de quem são os ancestrais? Deles, seus, do lugar? Do lugar, porque ele era um morador local que nunca tinha saído dali, nascido e criado naquele lugar, guardião do lugar, e chamados de ancestrais. Eu posso sentir a presença dos ancestrais, mas eu, na minha vida, na minha experiência, embora eu soubesse que isso podia existir, eu, a partir do meu canal, da minha percepção, nunca tinha sentido. Um espírito. Sempre senti a presença dos ancestrais com algum tipo de pendência, conflito, processo de aprendizado, mensagem, alguma coisa. Porque eles vêm ali e te dizem, Pote, diga para tal pessoa ou faça isso. Sempre há competições. Mas esse grupo de almas estava em um nível de conexão com o lugar, de uma paz que me deixou impressionado e tocou o meu coração. Eu disse, uau, isso existe na Terra. Só que eu nunca tinha experimentado isso. Nunca tinha feito contato com seres assim. Então comecei a chorar, obviamente fiquei emocionado, que completou o processo físico, o meu coração explodiu. Tive que abandonar um sistema de crenças, porque eu tinha, se você me diz ancestral desencarnado, minha experiência era... Você tinha um certo preconceito em relação a isso, claro. Porque eu tinha uma vivência pequena. Claro. Eu tinha uma vivência muito limitada, e essa foi outra experiência. E aí se abriu, a compreensão. Se abriu meu coração. Então, ali eu gerei em mim, por causa de uma experiência, uma abertura. Então, toda vez que nos abrimos para receber coisas novas, passamos por uma destruição mental e isso muitas vezes nos dá medo, porque somos apegados às estruturas e nem sempre estamos disponíveis para novas experiências. Exatamente, mas também é preciso... Quer dizer, eu acho que... Eu entendo que tenhamos medo ou que o nosso lado vigilante tenha medo, porque se estivéssemos bem conectados com o nosso coração, com o nosso ser, não teríamos muita dúvida em mudar ou largar uma estrutura para começar outra. O problema é que também funcionamos muito a partir do que nos cabe viver, e isso tem muito a ver com a influência econômica, com a estrutura mental que fomos construindo aqui ao longo da nossa vida e talvez também da nossa. Se pensarmos no passado, não é? Como tudo o que nos foi legado, nosso clã familiar, que de certa forma eu acho que pesa sobre nós. Então é compreensível, não é, né? Ter medo
e, de certa forma, não se atrever a soltar, talvez certos parâmetros de estrutura. No final, eu acho que o mais importante para poder entender essas coisas é ter espaços de silêncio, não é? Ter momentos introspectivos, conseguir acalmar um pouco o barulho e reconectar com quem você é, que no fim das contas é o básico, né? Eu não sei mais o que dizer. Sim. Bom, sim, por isso também é necessário. Diariamente eu sinto, ou pelo menos a cada 2 ou 3 dias, um espaço para poder dialogar consigo mesmo. E a partir daí, quem fala consigo mesmo vai acabar falando com o guia de qualquer forma. É a melhor prática que existe. Então, por isso vemos pessoas que vão no automático e que não se dão esse tempo porque não criaram essa intimidade consigo mesmas. E que me dizem, não quero ficar sozinha. Não, olha, se eu fico sozinha, ligo a Netflix ou chamo alguém. Ou, olha, vou ficar sozinha 3 dias, então vou te deixar na linha e conversamos. Não consigo nem ficar sozinha. Porque há uma má educação em relação à solidão e à intimidade. Nós não desenvolvemos isso culturalmente. Em outras culturas, é claro que sim. Em algumas culturas, por exemplo, povos ancestrais, você vê que dentro das rotinas diárias existe a reza, a oração, o voltar-se para dentro, o sentir-se. E depois vem a ativação social ou o compartilhar, mas é um momento. É um momento. Mas estamos acostumados a viver em um sistema em que, no final das contas, tudo é para fora, tudo para fora. De fora para dentro, não de dentro para fora. E, bom, pessoalmente, eu percebi que o que você disse acontecia comigo, que eu não conseguia ficar sozinho. Então era meio complicado. Depois percebi que isso é porque quando a gente não está preparado ou não, a gente talvez não seja suficientemente corajoso para conseguir ter um espaço de silêncio e poder enfrentar seus medos, seus demônios, suas luzes e sombras e ser honesto com isso. Eu acho que isso é o que mais assusta as pessoas, é como, na solidão, encarar a si mesmo, porque também existem lados nossos que a gente não quer aceitar, por exemplo. É isso mesmo, o desconforto. Quando uma pessoa está desconfortável, né, é o momento em que pode acontecer a transformação. E o que fazemos com o desconforto? A gente abafa com analgésico, com droga, com álcool, redes sociais. A gente inibe o desconforto. E há muitas pessoas que se lamentam dizendo, olha, eu não consigo ficar sozinho porque a mente, o comemote, me consome. Minha mente me consome. Deixa que ela te consuma. Escuta a tua mente, esvazia, coloca no papelzinho e aguenta o desconforto, porque se você aguenta o desconforto e habita esse desconforto, seu corpo vai começar a se desfazer da estrutura que já não serve mais para você, né? Que já não te serve. E nós externalizamos. Então as pessoas ou mudam de país ou mudam de trabalho porque estão desconfortáveis. Mas o desconforto começa por dentro. E um bom processo, um processo limpo, é poder se sentir nesse desconforto, poder justamente escutar essa mente que está enlouquecida tentando buscar soluções. Porque tudo no ser, no sistema, serve para algo. Nada sobra aqui em nós. Não, tudo tem um lugar correto, um momento para ser recebido. E depois, então aí, sob a nova pele, a gente decide fazer a mudança. Porque acontece que às vezes, sob a nova pele, eu realmente preciso sair de alguns lugares ou de alguns relacionamentos, etc. Mas às vezes não. Então, este é um ano, 2025, em que vamos... Se vocês não trocaram de pele antes, pessoal, aviso, vão trocar este ano. Então, este é o ano da cobra. Ou seja, o que faz a cobra? Troca de pele. Troca de pele. Ah, é mesmo? O ano da serpente? Não sabia. Estou descobrindo agora. Serpente de madeira, acho que é. Ou de água. Ai, não sei. Aí eu me perdi, mas é serpente. E serpente é iniciática, é de transformação. E de ter o guia no acesso, ou seja, a conexão com o guia é fundamental.
E se acham que não tem, tem do mesmo jeito. É só se escutar, conversar consigo mesmo. De repente, vai aparecer uma voz, que não é a sua mente, e que vai te surpreender. Mas desse ponto de vista, pode-se entender que o guia é você mesmo, só que muito mais evoluído, não a partir da mente, mas do seu ser consciente. Porque, claro, porque às vezes eu penso e me questiono, quer dizer, não agora, mas antes eu me questionava. Por exemplo, eu pensava, se viemos aqui para aprender, não é? Viver uma experiência da qual precisamos aprender e passar por tudo, como se diz no Chile, tanto o bom quanto o ruim. De repente, se a gente tem acesso a um guia que vai dizendo como fazer as coisas, onde está o aprendizado, não é? É como tudo isso dentro do seu livre-arbítrio, se no fundo eu deixo decisões nas mãos do guia. E ele resolve por mim, entende? Isso meio que me causava conflito, agora não mais. Mas talvez haja pessoas que possam estar nessa situação. O que você pensa sobre isso? É que o guia não vai materializar. O que o humano tem que materializar. Então, o guia vai te dizer, por exemplo, mude de trabalho. E a pessoa diz, como? Ah, não sei. Você que vê como vai fazer. Eu estou te dizendo. O que te faria ótimo, maravilhoso. O que poderia dar um espaço amplo para a sua alma nesse novo nível de consciência. Eu estou te dizendo mais ou menos... não mais ou menos, estou te dizendo o que precisa ser feito. Agora, como você vai fazer? Sob qual emoção você vai fazer? Você vai fazer isso sob o dramatismo como vítima ou super-herói? Devagar, rápido, com sabedoria, sem sabedoria, não sei. Então aí a gente vai ajustando com o guia, tá? Ok, eu vou fazer, eu me rendo. E o que acontece quando a gente se rende à voz do guia? O que o guia está dizendo é o que te corresponde no mapa da alma. Então quando a gente obedece, percebe que tem toda a ajuda. De repente aparece alguém que te oferece algo, de repente você encontra a pessoa certa, começa a dança cósmica, como eu chamo. Essa dança, essa coreografia, não, entre o guia, toda a parafernália que eles fazem, porque eles fazem uma parafernália de morrer. Sim. É melhor do que uma produtora de Hollywood. Eles fazem uns arranjos, são as matemáticas do céu, como eu digo. Então, quando você diz sim para as matemáticas do céu, que são uns cálculos impressionantes, você começa a viver uma vida bastante maravilhosa neste planeta e começa a reconciliação, porque estamos um pouco zangados de estar aqui. Estamos um pouco ressentidos e também muitas vezes nos sentimos impotentes. E eu puxando de... É como uma criança, que a gente está ressentido de estar aqui. Eu imagino que sente. Aconteceu com os sensitivos na infância. E eu odiava estar dentro de um corpo. Sim, E como não poder sair do corpo e que meus olhos eram minhas janelinhas. E como assim? Eu não posso sair deste edifício e poder olhar. Me angustiava, assim como hoje todo mundo pode ver minhas costas e minha nuca. E eu, não, não posso fazer isso. Pareceu-me injusto. Estou falando de mim bem pequenininho. para mim me parecia tremendamente injusto. Não ter nascido árvore porque eu abraçava minha árvore, lembro que me procuravam e eu escondida na árvore lá no topo, na ponta da árvore. Me procuravam para fazer coisas que eu não queria fazer, como as tarefas e essas coisas. Então, eu dizia para uma árvore, por que não posso ser como você? Eu seria tão feliz com os passarinhos aqui, com as estrelas e a lua e depois o sol. Seria tão feliz sendo uma árvore? Por que eu tive que nascer humano? Sim, óbvio que é difícil para nós, é difícil para todo mundo. A vida é difícil para todos nós, para todos. Recentemente eu estava conversando com uma amiga sobre uma árvore gigante que existe no Chile, chamada de Gran Abuelo. É a árvore mais antiga do mundo, que tem mais de 5.000 anos e fica no sul. Eu pensava, o que é isso? Digamos, quando Cristóvão Colombo chegou aqui, ela já tinha, 1.500 anos. Quando Jesus apareceu, ela já tinha 3.000 anos. Sim, imagina o que é isso, né? E um ser vivo, né? Quer dizer, que nível de consciência. O que acontece ali? É meio louco. Como você trataria algo assim? Como você entende isso? Como é esse ser? Quanto mais alto o nível de consciência, mais um ser vivo se dedica ao serviço dos outros.
Ele se entrega, se conecta e se interconecta para sustentar a vida de muitos seres. Esse poderia ser como o diagnóstico de um nível de consciência. Quanto mais baixo o nível de consciência, mais egoísta, mais egocêntrico, mais desconectado do resto, né? Isso transparece, né? Isso se manifesta. Então, claro, esse ser vivo tem o mais alto nível de consciência, pode ser no nosso território, pelo menos. E aí persiste, sob as inclemências das mudanças climáticas e de todo o processo de vida que nós temos, é a evidência de que somos predadores. Se é que não conseguimos despertar nosso nível de consciência. Mas se você reparar, quando uma pessoa começa a abrir sua consciência, ela começa a se entregar, começa a doar-se e começa a se interconectar. Então, o trabalho da canalização é um trabalho de consciência, porque não é só falar com o seu guia para que as coisas deem certo para você, mas sim começar a falar com o seu guia para poder ajudar o outro. E também conversar com outros seres, as plantas, as montanhas, como o ar, a água. Você começa a receber informações quando começa a descobrir o que este planeta precisa. Começa a se gerar uma lealdade planetária e um conforto para cá. Então, por exemplo, pensando no grande avô, essa árvore de 5.500 anos, há algo, ou seja, tem que haver como existe uma consciência nisso, não é? Porque é vida, não é? E, bom, como você dizia, quanta vida já nasceu dessa árvore? De pássaros que, não sei, que fazem seus ninhos ali, fungos, não sei, o que for, né? Ele deu vida por 5.000 anos, basicamente. Aqueles que contribuíram para a sua vida morrem e passam gerações, mas ele continua ali. Ok. O que acontece conosco, por exemplo, do seu ponto de vista? Nós estamos vivendo como uma forma que consideramos inteligente, não é? Como se estivéssemos encarnando uma experiência inteligente. E há pessoas que talvez vejam outros tipos de experiência, como a das plantas, a das árvores, como um nível de consciência inferior. É uma abordagem que existe. Quando falam em reencarnação, é como se partíssemos e vamos avançando nos níveis de consciência. Para mim é difícil entender que uma árvore como aquela, que tem 5.000 anos, teria um nível de consciência menor, entende? Isso me causa estranheza. O que você pensa? Bom, primeiro é importante distinguir que nós, como raça, somos híbridos. Não somos 100% terrestres. Nós temos, como diz o Massa, o astrônomo, somos pó de estrela. Temos, uma combinação genética de muitas outras criaturas ao redor da Terra. E a Terra, como ser consciente, tem uma inteligência, tem uma consciência que às vezes desconhecemos, sendo que o veículo físico da nossa alma é a natureza. Então, nós, como alma, viemos a esta Terra para entender essa consciência da Terra, para aprender com ela, para podermos nos impregnar dessa sabedoria de vida, porque a Terra é única. Eu não sei quantas terras existem na Via Láctea, mas no braço de Órion não existe outra, no nosso braço da Via Láctea, e muitas almas e muitos seres interestelares querem vir viver aqui para poder conhecer e se impregnar desse nível de consciência, que é um planeta que abriga a multiplicidade do universo. Então, temos aqui, você traz uma semente galáctica de qualquer lugar e ela vai crescer e se manifestar de alguma forma. É muito incomum o que acontece aqui. É realmente surpreendente, é como um milagre que nós esquecemos, porque quando nascemos em um corpo físico, parece que todos nascemos com Alzheimer, mas o que estamos fazendo aqui é aprender com esse ser consciência Terra. O que acontece conosco quando entramos na natureza? O que acontece com você? No terceiro dia você já ficou sem cabeça, ou seja, a mente.
E você começa a, olha o americal, ei, olha a planta, olha isso, olha a pedra. E você começa a, é como se estivesse em outro planeta. Em outro planeta, porque na sua casa você está em um planeta desconectado da Terra, antinatural. Aqui, com esta arquitetura, esses materiais estão tão decompostos da Mãe Terra que já não tem mais ressonância terrestre. Então vamos para a natureza e começamos como a Dora, a aventureira, em um mundo desconhecido, que é o nosso planeta, o qual ainda estamos aprendendo. Então, o ser humano em sua consciência, como raça, que é um híbrido, uma mistura de muitas sementinhas, está apenas começando a entender, a compreender o que é o planeta, porque não sabe o que é, através do seu corpo físico. É bom sair de férias para o extremo sul e estar em lugares pristinos. A melhor terapia para poder, por exemplo, entender o que está acontecendo com você se estiver passando por uma doença. Se o seu corpo está em desequilíbrio, é porque você está aprendendo o que é a consciência da Terra. Nós somos a Terra. E como lidamos com o corpo? E que nível de consciência temos com o corpo? Ainda estamos explorando. De repente, eu leio alguns artigos científicos e dizem, foi descoberto tal coisa, e isso me enche de esperança. Eu digo, uau, parece que estamos entendendo. Agora estamos um pouco mais perto de entender o que significa, por exemplo, o cérebro humano, o coração humano, o fígado, o pâncreas, os ossos, a musculatura, como funciona o sistema endócrino, o sistema límbico, etc. O nervo vago, e surgem artigos e coisas. Eu digo, uau, que bom. Que bom, mas ainda estamos engatinhando, ainda falta muito. Então, quando nos deparamos com um avô, aquela árvore, e a gente diz, poxa, parece que eu não sei nada. Uau, aqui há um ser consciente. Disso eu não tenho a menor dúvida, porque quando a gente está diante de uma árvore assim... Eu já estive diante de árvores muito mais jovens e fico impressionado pelo nível de consciência, e não resta a menor dúvida de que estamos diante de um ser inamovível, com um nível de sabedoria, de contato e de entrega, que o que acontece é sentido no coração. Por quê? Você sente esse amor que está emanando para você, simplesmente porque sim, não te conhece, não faz ideia de quem você é, e te entrega algo que abre o seu coração como se você tivesse encontrado a pessoa que mais te ama no mundo. O que é isso, se não for consciência? Concordo completamente. Comigo acontece o mesmo. Você falou sobre seres que vivem aqui. Você acredita que existem outros seres além dos que podemos ver? Ou talvez que poderíamos ver, mas talvez se escondam de nós, da nossa visão, mas que convivem conosco em nosso planeta, nesta dimensão, na 3D? Estamos falando disso. Já não quero me extrapolar para outros planos, porque aqui já é muita coisa, mas aqui no nosso espaço, que talvez não conheçamos, que de repente alguém pode nos ver em algum momento, mas não estão tão abertos ou tão dispostos. Sim, estamos cercados, entende? Existem acima e abaixo, na exotierra, intratierra, vulcões, oceanos. Estamos cheios de seres que nos ajudam, mas nós que temos uma mistura genética que fizemos, nós somos curiosos, como uma espécie de laboratório, para poder encarnar neste corpo de natureza e poder experimentar a consciência terrena, que é muito difícil. A raça humana é um experimento atômico. E, se voltarmos a épocas antediluvianas, mais atrás, ainda temos em toda parte registros fósseis da mistura intergaláctica que somos. Ou seja, desde as pirâmides do Egito até as maias, até Machu Picchu, onde você quiser, encontrar um registro fóssil de intercomunicação. Não só intercomunicação, há muitos outros seres de outros planetas, mas também de cruzamento genético, ou seja, eu posso ir um pouco mais perto, 80 anos antes de Kinato, quer dizer, de Tutankhamon, e chegamos a Akhenaton.
Akhenaton era um extraterrestre a quem tinham que colocar um chapéu para que não se visse o rosto, a cabeça estranha. Ou seja, é óbvio que temos nossos avós, o que nós chamamos de avós, que são os antepassados, são seres que vieram de outros lugares para nos ajudar a gerar uma adaptação vibracional para que a raça humana pudesse existir. Então, quando vemos o nível de consciência que temos, é um processo de adaptação entre o corpo de luz que somos e a carne. O corpo da natureza que carregamos, que é muito denso. Pense que a Terra é o planeta mais denso que existe e tem um magnetismo, como uma pedrinha pequenininha, mas magnética, atômica, onde aqui tudo cresce. E em uma combinação matemática do céu impressionante, que fez com que que seja até hoje um jardim de experimentos ou de possibilidades de manifestação da consciência universal. E nós somos uma possibilidade, não de manifestação. E nos adoram, e nos cuidam, e nos protegem, porque somos uma façanha. E não existe nenhum humano a quem não custe ser um corpo de luz dentro de um corpo da natureza da Terra. Não existe nenhum humano resolvido ainda. E os que conseguiram, isso passam para outra forma vibracional, onde depois não podem mais reencarnar em um veículo físico como Buda, como Jesus, como sei lá, Ei. Os avatares, como se poderia dizer, não é? Como costumamos dizer. E voltam ao seu estado vibracional extraterrestre, já não podem mais ser terrestres, não cabem em um veículo físico. É óbvio que temos uma alma apertada dentro deste veículo que às vezes nos dói. Uma cobra tão grande que não há escamas que a toquem, digamos assim. Não, e aí vamos ter que ter paciência, porque o veículo físico está evoluindo para ser Ada e para poder estar confortavelmente em um corpo de luz. Mas ainda nos faltam muitas trocas de pele, muitas mudanças de DNA, muita epigenética a ser feita. Ainda nos faltam séculos. E a natureza, com sua bela e imensa paciência, sabe o que o humano está fazendo. Você sabe. Tem consciência do que significa ser um ser humano e tem compaixão de nós? Claro, porque por um lado eu te ouço dizer, assim como se ela nos quisesse e nos amasse, mas por outro lado, né? Claro, eu acho que o ser humano tem tudo, digamos. Quando há uma área nossa que está, digamos, boa, né? Bastante pura e que podemos jogar tudo isso fora. E temos, não sei como, um dano nuclear. É como se nos escapasse, se rompesse a corrente, como se diz no Chile, se a máquina fugisse do controle. Ou seja, em determinado campo, em nada, digamos, desolado, porque temos o potencial para destruir primeiro, entende? Ou seja, e está criado. E o mais incrível é que esse potencial foi construído. Não com a ideia original de criar algo negativo. Simplesmente pegaram ideias e as usaram para um potencial que pode ser sombrio, digamos, por quaisquer razões que sejam. Sempre reunidos todos no medo, no altar, não é? Sim, essa é a manifestação da nossa dualidade em conflito, né? E é assim que se manifesta uma dualidade em conflito, não é? Entre, né? Um e outro. A separação. A separação e a desconfiança do outro. E esse é um traço de falta de união dentro do nosso sistema. Aí fica evidente que o nosso sistema cerebral ainda não está interconectado, que ainda representamos externamente o conflito que temos entre um lado e o outro do cérebro, entre um nível de percepção que é intuitivo e um nível de percepção que é pragmático. Então, cada vez que geramos uma ponte de luz, cada vez que meditamos, cada vez que chegamos ao nosso centro, estamos trabalhando para gerar novos neurônios de conexão entre os dois lados do cérebro, para deixar de representar essa dualidade que nos machuca. Sim, é uma característica. Aí, por exemplo, te dou um exemplo de uma característica que
se manifesta na dor, no sofrimento humano, mas que precisa de tempo e de trabalho, de reparação ou evolutivo, de evolução, mais do que de reparação, porque estamos em um processo de evolução. E quando estaremos mais evoluídos? Quando conseguirmos ter mais conexão entre um lado e o outro e pudermos estar em nosso centro. Sim, eu não sei por quê, mas tendo a pensar que é mais do que apenas hemisférios cerebrais, sabe? Eu tenho a impressão de que é mais daqui. Porque se você puxa, se só pensando nos chakras, né? Como se se do chakra tem 3 para baixo, 3 para cima, no tipo. E o do centro deveria ser como o chakra do coração, né? E é como se houvesse algo aí, como se não houvesse uma integração, nem unidade, sabe? Entre o que vai para baixo e o que vai para cima. Quer dizer, não sei, é algo que eu intuo. Sim, temos o problema com a dualidade e com a polaridade. Você acha que a humanidade vai estar realmente em um processo de mudança profunda? Como você vê isso? Ou está estagnada? Ou vai passo a passo? Porque alguns anos atrás eu ouvia pessoas dizendo que estava em um processo muito acelerado do que se faz. Não, o ritmo da Terra, quer dizer, a Terra nos ajudando a sintonizar, porque a Terra está em viagem e vai passando, protegida por todos esses sistemas galácticos, esses astros que a acompanham, vai passando pelo processo de adaptação. A Terra é um ser de consciência e emana e informa. Sinais vibracionais que nós também captamos. E também captamos o que o Sol vai gerando. E todos os astros também, em suas composições, né, que é como uma orquestra. E nós somos os dançarinos que temos que seguir o compasso dessa grande orquestra. O que acontece com a humanidade é que temos livre-arbítrio, podemos seguir a dança ou não segui-la. Quando alguém não segue a dança, estraga a coreografia. Então, o coreógrafo te diz, sabe de uma coisa? Saia para o lado. Vá para o camarim ou sente-se no banco. Você não está me servindo. E é aí então que entra o sistema, sim, psíquico, da depressão. Pessoas que ficam estagnadas e que têm a vida estagnada e que entram em um processo de desconexão também. Então, há um grupo de humanos que vai avançando na velocidade da luz e há outro grupo humano que vai ficar no banco e está tudo bem. A Terra aguenta isso. Ela foi projetada para isso. Por quê? Uma das faculdades que o ser humano tem por sermos o que somos é a liberdade, mesmo que acreditemos que estamos presos a um sistema. Um sistema que todos nós alimentamos todos os dias, certo? Porque ninguém aqui é vítima do sistema, porque, eu faço muito caminho em paralelo e percebo que liberdade é outra coisa. Tem mais a ver com esses processos de consciência que estou te dizendo que podem ser feitos na sala de casa. Não preciso ganhar na loteria, nem ter um status social ou econômico, nem um sobrenome para fazer isso. Posso fazer isso em qualquer lugar. E essa liberdade, aquilo que chamamos de livre-arbítrio, é se eu vou ou não me sintonizar com essa dança cósmica. E sim, vai haver um grupo de pessoas que vai se sintonizar e que já está se sintonizando há um tempo, há alguns anos, com essa dança cósmica, e que essa conversa que estamos tendo, Esteban, no dia do pepino, nós poderíamos ter tido se não tivéssemos feito nós mesmos uma dança cósmica, alguns anos atrás, não é? Um processo de atualização. Se eu tivesse ficado no meu tempo inicial como canal, Momacei, morrendo de medo e morrendo de vergonha de que iam me chamar de louca, eu estaria em um escritório, em outro lugar, talvez muito deprimida, porque minha alma está absolutamente desconfortável, em uma estrutura que não me corresponde. Eu estaria cuidando das minhas oficinas de automóveis, me preocupando com os últimos modelos e os problemas que eles têm nos motores. E sim, chegou a vela de ignição e essas coisas. Então, então o que acontece? Que
Todos estamos sendo convidados para isso. E há muitos de nós, como você, como eu e um monte de pessoas que estamos avisando quase diariamente que todos estão convidados a avançar com a Terra e o cosmo. E que isso significa ir para a mudança interior. E vamos ficar assim por 3 séculos, na mudança interior. É que o indivíduo assume seu próprio potencial e suas possibilidades de manifestação como ser de alma, propondo coisas novas para si mesmo e para os outros. E depois, então, vamos passar por uma fase de construção de uma nova humanidade. Então, te dizer como estamos indo, eu não sei. A única coisa que sei é que todos estamos sendo chamados a um trabalho pessoal de mudança. A amadurecer, assumir ferramentas que não estamos usando para então podermos estar disponíveis na construção de uma nova sociedade. Mas posso te dizer, e não é preciso ser vidente para adivinhar, que há estruturas que vão cair. Porque a Matrix ficou pequena para nós, porque o que inventamos ficou pequeno, porque estamos desconfortáveis. E vamos buscar uma forma de fazer isso inconscientemente, conscientemente, coletivamente, individualmente, nós vamos fazer. Será a troca de pele da serpente que nos diziam ser original. E sim, porque nunca, não sei se nunca, mas faz muito tempo, faz muitos milênios que não temos esses 3 planetas massivos alinhados. Ou seja, é uma bomba. E Plutão entra em Aquário. O que isso significa? Plutão é como a bola demolidora Madika quando você vai derrubar um prédio. E Aquário é a própria criatividade como característica, não é? Como vibração característica é a criatividade. Vamos ficar muito criativos. Olha, a criatividade, não sei se julgar, depende de como a gente, é uma ferramenta, né? Eu creio. Digo que não é nem positiva nem negativa, porque depende de como a usamos, né? A criatividade. Agora, falando de criatividade, eu pensava, porque também há muita criatividade nisso. Sim. O que você acha? Do que está acontecendo? O que você pensa sobre o que está acontecendo com a inteligência artificial que está crescendo exponencialmente, cada vez mais rápido? Justamente por isso é exponencial e projeta-se que em poucos anos mais vai haver uma mudança muito importante na humanidade, determinada pela inteligência artificial, e quem ficar de fora vai acabar fora do sistema, porque o sistema vai se tornar completamente obsoleto. O que você acha disso? Isso me dá um pouco de medo, ainda mais quando você vê que o Elon Musk está com esse projeto de inserir uma espécie de chip no cérebro para estarmos conectados a uma rede. E depois, talvez, se você não tiver o chip inserido, vai ficar fora do sistema. Não sei. O que você acha disso? A inteligência artificial está baseada no conhecimento do ser humano no nível de consciência que existe hoje. E não tem mais margem de possibilidade de crescimento. E você pode testar, porque eu já fiz perguntas e a inteligência artificial não faz ideia. Eu faço perguntas que, olha, o guia me diz tal coisa. Não? Entende nada. Então, tem temper? Tem uma limitação. Agora, sim, vai haver uma grande mudança na nossa sociedade, claro que sim, porque é semelhante ao que aconteceu na Revolução Industrial. Então, as máquinas substituíram o homem. E houve um boom de desemprego enorme e um êxodo do campo para a cidade e uma confusão enorme e que ainda estamos aí meio que lutando, né? Ainda não nos recuperamos da época industrial e vamos passar para outra fase, que é uma revolução industrial igual, porque todos os tradutores vão ficar sem trabalho. Todos que fazem não sei o quê, os informáticos também. Ou seja, tem um monte... Designers. Vai haver um monte de profissões que não vão existir, simplesmente. Assim como o operador que fazia manualmente tal coisa, com a substituição pela máquina ou pela computação, ficou sem trabalho. Vamos passar.
por um processo semelhante. Por exemplo, nos supermercados, há cada vez menos caixas de pagamento. Bem, não haverá nenhum, não haverá caixas nenhum. Esse trabalho não vai existir. Mas Mas é geral. Mas na manipulação do humano, que é o risco, não é verdade? sim, Bom, eu não vejo tão assim. Não. Há um estado de consciência que já despertou em um grupo humano. Que não vai gerar esse. teria que ser regulamentado de alguma forma, sabe por quê? Porque, veja, como eu vejo e como eu estudei um pouco o assunto e vejo como está progredindo, acontece que o principal problema, eu vejo, é que vai chegar um ponto, e não em muitos anos, porque é a exponencial, em que você vai ter que implantar um chip, por exemplo. Porque isso é o mesmo que, de forma muito simples, usar uma calculadora ou computador. Em vez de fazer os cálculos à mão, um engenheiro calculista que vai construir, vai fazer os cálculos de engenharia de um edifício. Ele pode fazer manualmente, mas vai demorar 4 dias. Se fizer com a calculadora, talvez demore um dia. Se fizer com um software, não demora 20 minutos ou 2 horas. Você entendeu? E vai chegar um momento em que isso já não vai precisar de software, nada. Você vai estar conectado. Então, alguém que é engenheiro calculista e não está conectado com o que está acontecendo, vai ficar fora do sistema e vai ter que fazer outra coisa. Por quê? Porque se antes o trabalho era feito em 20 minutos, agora vai ser feito porque está conectado a uma rede muito maior. E é isso que acontece. É isso que meio que gera uma certa tensão. Inclusive, a comunicação poderia chegar a ser desse jeito e sem celular, né? Comumente a mente, por trás de um equipamento. E isso é uma faca de 2 gumes, porque poderia eliminar muita manipulação, se por trás, não é? Sim. Mas já existem muitos estudos sobre o que isso significa para nossa pineal, por exemplo, o Wi-Fi, certo? E a gente pode se informar e pode saber. Por exemplo, eu neste momento não tenho Wi-Fi, estou conectada por um cabo no meu computador, porque com o Wi-Fi eu consigo canalizar. Admire isso. Então, sempre vai existir a possibilidade do livre-arbítrio. Como posso ser livre? Apenas me informando, para poder tomar decisões informadas. E como mais posso ser livre? Que outra opção eu tenho? Pela intuição. O trabalho de canalização faz justamente isso. Eleva a intuição e o instinto, as duas coisas. Os dois corpos que indicam onde você deve se posicionar. E muitas coisas eu faço, por instinto ou por intuição. E às vezes me dizem, ai, Cote, que exagero, não sei o quê. E de repente, depois, vem um estudo e comprova e diz, tá, você tinha razão. Então. E como você diferencia quer dizer, para que as pessoas entendam, né? Como você faz a diferença entre seu instinto e intuição? Já. A intuição é o acesso ao grande campo de informação. É como o Akasha completo, você tem acesso a toda a biblioteca fora do espaço-tempo, porque também pode se adiantar ou retroceder. Essa informação está assim, em 360 graus, né? E você tem todo tipo de visão ou mensagem e isso vai chegando para você. Para a intuição funciona. Para um processo que você está, vivendo há algum tempo. Ou para o presente. Mas o instinto é a possibilidade que o corpo físico te dá de tomar uma resposta que seja favorável no presente. Por exemplo, eu, a partir da intuição, cheguei a um lugar onde, pela visão, um quadrante me disse, cuidado. Tá, vou te dar um exemplo terrível. Cuidado, tem um assaltante ali adiante. E eu vi o rosto dele, ouvi o tênis dele, ouvi a mochila dele, vi alguma coisa? Estrondo, uma imagem. A partir da intuição? Claro, a partir da intuição. Porque eu me adiantei ao espaço-tempo. Entendeu? Claro. Mas pelo instinto, o corpo me diz, corre para lá. Foge para lá. Ou fala com essa pessoa. Ele te coloca no presente, te coloca no lugar, coloca o corpo no lugar. Como quando os seus se arrepiam, é como o instinto primário, ou seja, o mais primitivo que está conectado no fundo com o seu, entende?
É como com o seu cerebelo, que é como esse cérebro primitivo, né? De sobremesa. Que faz com que os pelos se arrepiem em determinadas situações, como se te deixasse em estado de alerta, né? Sim, sim, sim. E para isso, você tem que estar mais ou menos com o cortisol e todas as adrenalinas baixas. Ou seja, você tem que ter o hábito de manter o corpo relaxado. Porque se você está com a adrenalina muito alta por causa de estresse ou de um trauma, sei lá, seu instinto não vai funcionar. Você se perde. Fica o tempo todo, cuidado, cuidado. Não, não é nesse momento, né? Tem que estar disponível, né? Para poder distinguir quando há perigo, quando não há. Ou que ação tomar. Então, é um trabalho ter a natureza da Terra sobre os ombros. E é preciso saber cuidar dela. É preciso saber administrá-la. É uma ferramenta tremenda, nasce muito mais poderosa do que a IA, do que o chip e do que tudo isso. Porque eu te digo que se você desperta a Kundalini, o chip sai voando, ou seja, você queima o chip, queima mesmo o chip? Não, não. O pobre do Elon Musk, né, pesquisa e faz coisas, mas desconhece este planeta e a natureza humana. Se você faz uma respiração Kundalini, você queima o chip porque os celulares queimam. Porque os aparelhos elétricos queimam quando a gente faz um processo energético. Eu tenho um histórico com essas máquinas. Tem sido muito difícil para mim. Eu sei. Até já conversamos sobre isso, digamos. Então, né, a energia humana e a natureza humana ainda estão bastante protegidas porque os pesquisadores não sabem o que é. Ou esses cientistas malucos que estão tentando dominar o mundo. Justamente não conhecem e por isso ficam inquietos e procurando coisas lá fora. Sim. Porque não conhecem. Porque se tivessem um estado de consciência desperto, estariam aproveitando o que é viver neste planeta e morariam numa cabana, ao lado. Quer dizer, se eu tivesse o dinheiro que tem esse Elon Musk, óbvio que estaria curtindo a praia com aula de violão. Eu não estaria inventando chip cerebral. Então, eles não conhecem o que é ser humano, nem o que significa este planeta. Eles estão perdendo isso. Ei, e você acha que existe um propósito para a vida? Sim. Qual é o propósito da vida? Para você, qual é o propósito da vida? Para mim, é aprender a viver. O propósito da vida. É aprender a entender essa experiência Terra. Esse é o meu propósito. Porque eu a acho fascinante. Eu sempre penso, quando estou em apuros da vida. Sempre tenho como a lembrança de que eu, na verdade, como alma, fui seduzido pela natureza, sabe? Para vir aqui, é como se tivessem me mostrado a natureza e eu disse, uau, que fascinante essa consciência. Eu acho que qualquer alma, se chegar, depois de passar por todas as necessidades de Kri, porque a gente tem uma confusão entre o que quer e o que precisa. Sempre existe essa confusão, porque a gente ainda não está com a consciência desperta e também não sabemos muito bem o que estamos fazendo aqui. Mas se a pessoa está no estado mais pleno de meditação, nos estados mais profundos de conexão, o único que posso te dizer que eu tiro desses momentos de pureza é que sinto um amor profundo pelo planeta Terra e um assombro. Então eu acho que minha razão de estar aqui é experimentar essa consciência Terra. É que como não? Porque de repente a gente vai e encontra uma planta nova ou ouve o canto de um novo pássaro em outro lugar e a gente pensa, uau, é como o melhor que poderia nos acontecer, na minha opinião. E agora eu tive uma experiência nova que pode, para algumas pessoas, pode parecer algo sem importância, mas para mim é incrível que sempre tem uma, como se chamam esses, que é como uma pomba, mas menor. Eles são chamados, uma rolinha. Vem uma rolinha. E eu sei que é a mesma porque já reconheço as penas dela e ela vem ver, não tem medo de mim, se aproxima, me olha, fica com 1 metro de distância e passa um tempo ali. Vem 5 ou 6 vezes e eu sempre estou na varanda. Como é que a rolinha não viria me ver?
É como alucinante, porque cada vez ela confia mais, agora chega cada vez mais perto, agora eu a chamo. Da última vez eu disse, vem, vem, vem. E a rolinha se aproxima, caminhando ali, um pouco desajeitada para andar, mas já não tem mais medo de mim. Repare nos beija-flores como coisas que nos fazem surpreender com a vida, não é? De coisas simples. É só que, não sei se é simples. Este planeta é impressionante. É realmente impressionante. Então, acho que a, a ESP é, talvez para a nossa mente racional, possa ser insatisfatório, até mesmo, ou incompleto dizer, bom, viemos experimentar o que é ser um terráqueo. Mas a verdade é que, de todos os grandes contatos que eu tive depois de ter conversado com, não sei, com seres de consciência enorme, o que fica para mim é uma profunda gratidão por estar dentro de um corpo que é natureza e por viver neste planeta. Você tem algo, não sei, ou se é algo que ainda não tenha dito e que talvez gostaria de aproveitar este espaço para compartilhar? Já faz um tempo que venho dizendo que acredito que o chamado de nós, como coletivo humano, para podermos ser leais a este planeta é habitar o corpo físico, terminar de entendê-lo, terminar de habitá-lo, de abri-lo. Nós temos a energia bloqueada no corpo, todos nós. Quando somos testemunhas, ou já passamos pela questão da cura espontânea. É simplesmente um desbloqueio da energia que está contida dentro do nosso corpo. O que Jesus fazia que ele falava para todo mundo e todo mundo se curava, o que ele fazia era um desbloqueio da energia. Então, para podermos nos acalmar diante da ansiedade que sentimos ao olhar para o desastre que está lá fora, concentrar toda a energia em reparar e desbloquear o que já carregamos, vai nos trazer muita paz e vai nos colocar em um estado vibracional de completude. Não precisamos estar iluminados, só precisamos nos comprometer com o desbloqueio do nosso próprio sistema, habitar a nós mesmos. Isso funciona para todo mundo e traz muita felicidade e muita satisfação, além de acalmar bastante a ansiedade de buscar fora. É tão profunda a felicidade que nos move quando conseguimos nos desbloquear, que na verdade vai acontecer. Se isso continuar acontecendo em larga escala, que o consumismo sem sentido vai se extinguir, assim como as brigas entre as pessoas do tipo você não me deu, você não me amou, você me abandonou, não sei o quê, tudo isso. E também é uma reconexão com aquilo que chamamos de reconexão espiritual, porque podemos nos sentir em união com forças espirituais maiores. Sem essas forças espirituais maiores, não sei se vamos conseguir fazer esse trabalho. Então, esse é o chamado. Está tudo dentro. Como explicar que está tudo aqui? Sim. Que pode ser feito na sala da sua casa. Exato. Olha. É que é justamente o que eu ia te dizer, que no final as pessoas tendem a pensar que é algo difícil, complexo, distante, um processo que exige uma disciplina rígida. Mas no fim das contas, não é isso. Eu acho que a questão vai além disso, não temos isso dentro, como você disse. E para isso precisamos de espaços de silêncio, de momentos de introspecção, ser honestos conosco mesmos, olhar para dentro, enxergar nossas luzes e sombras, enfrentá-las e abençoá-las porque fazem parte de nós. Parte da experiência é abençoar a nós mesmos, nosso corpo, quem somos, entende? Ir para dentro, para dentro, para dentro. Eu acho que isso é basicamente tudo e a partir daí, aí tudo muda. É isso que eu sinto. Sim, vamos voltar a confiar em nós mesmos como espécie, precisamos confiar em nós. Assim como usamos, não sei que porcentagem do cérebro, também a energia do corpo físico, estamos usando muito pouco, bem pouquinho. E essas pessoas que se adiantaram e fizeram coisas prodigiosas, foi porque tiveram a capacidade de
entender. Cote, querida, para irmos encerrando, como as pessoas que estão assistindo a este vídeo podem saber mais sobre você, entrar em contato, não sei, ver o que você projeta ou faz. Como as pessoas podem ficar sabendo? Eu tenho as redes sociais. Tenho um Instagram que se chama Cote Hahnemann, exatamente como o meu nome. Também tenho um site, www.cotehahnemann.com. Vai aparecer tudo? E o que eu faço? Para acompanhar esses processos de desbloqueio, de consciência e de conexão com o duplo quântico e outros seres que nos falam, é que dou aulas online. E também realizo experiências presenciais, como retiros, oficinas, e sempre os retiros e oficinas eu faço na natureza, porque ela faz 80% do trabalho. Óbvio é que nesse cenário ela colabora muito para poder alcançar o estado de conexão. É isso que eu faço. E as outras coisas que faço são conversar com você, por exemplo, conversar com outra pessoa e estar... também faço uma coisa no YouTube que acontece todas as terças-feiras às 11h30, que se chama Remen, que é para que todos rememos juntos. Porque esse processo de construção da humanidade que nós sonhamos e apostamos que vai acontecer, é para muitos séculos à frente, pelo menos 3. Então, o que nos resta? Nos resta continuar remando e nos resta acompanharmos uns aos outros. O mais importante neste presente é a companhia. Nesse processo de consciência, que possam ter um grupo humano onde possam falar livremente sobre o que está acontecendo com eles, em seu trabalho energético, em seu processo de revelação, em seus medos, em seus temores, em suas ansiedades, ter um grupo onde possam falar livremente. Porque não é muito popular dizer que entrei em contato com uma voz que não era a minha mente, sei lá, que me aconteceram coisas ou que vi algo. Exatamente. São sentidos que se abrem e não, estamos domesticados, e isso não faz parte da cultura. Mas precisamos torná-lo parte da cultura. Então, comecemos por nos acompanhar. É isso, Esteban. Minha querida, muitíssimo obrigado por ter compartilhado conosco hoje neste novo podcast. Foi uma das conversas mais ricas da bicicleta, então te agradeço muito por ter compartilhado aqui. E tomara que nos vejamos em breve. Muito obrigada por este espaço. Fico feliz por ter respondido às suas perguntas, espero ter respondido bem. E sim, continuaremos nos vendo. Ainda temos muito século pela frente para continuar remando. Até conseguirmos construir o que sonhamos.